Vamos conversar com especialista em energia e sociedade pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em energia pela Universidade Federal do ABC, integrante da Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens, MAB, Gilberto Servinski. Bom dia, Gilberto. Olá, bom dia a todos e todas. Gilberto, para começar aqui a nossa conversa, ontem nós tivemos o lançamento da Frente Parlamentar do Empreendedorismo e que contou ali na sua audiência com a participação do ministro da Economia, Paulo Guedes, que fez uma declaração que eu queria que você comentasse. O Eduardo Quirino vai colocar o vídeo para a gente. Quer dizer, qual que é o problema agora? Que a energia vai ficar um pouco mais cara porque choveu menos. O problema agora é que está tendo uma exacerbação porque anteciparam as eleições. Tudo bem, vamos tapar o ouvido, vamos atravessar, vai ser uma gritaria danada, mas nós vamos chegar lá, vamos ter as eleições, vai acontecer tudo que tem que acontecer. Tá. Quer dizer, Gilberto, para o ministro da Economia não existe problema para a energia ficar mais cara. Mas além dos prejuízos óbvios para os pobres, para a classe média, para o consumidor residencial em geral, eu lembrei quando ouvi essa declaração do Paulo Guedes que você falou uma vez em entrevista aqui para o Jornal Brasil Atual que custa barato produzir energia e caro pagar. Então eu queria que você começasse falando a respeito desse comentário do Paulo Guedes e também sobre esse mecanismo que acaba garantindo a transferência de renda dos pobres, que pagam mais caro pela energia, para alguns grupos bilionários que ganham ainda mais com energia mais cara. Ele não conhece ou tenta falsear a realidade. Isso que ele diz que o que custa a energia ser um pouquinho mais cara. Para a população saber e para os que estão acompanhando esse programa, tem um estudo recente da Associação Internacional de Energia, ou seja, é um estudo das próprias. A associação é composta pelas próprias empresas de energia do mundo inteiro. Eles publicaram um estudo que coloca o Brasil como a segunda tarifa de energia elétrica mais cara do mundo. Então, agora, o Brasil aqui tem uma energia produzida à base de hidrelétricas, que a matéria-prima usada é a água. No resto do mundo se produz energia à base de petróleo, gás natural, carvão, até a nuclear em muitos países, e raramente é à base de água. Ou seja, a característica do mundo é ter uma matéria-prima de alto custo. E essa energia deles, que é produzida à base de termoelétrica dos outros países, é mais barata que essa que é produzida aqui no Brasil à base de água. Porque aqui no Brasil, em média, cerca de 70% da hidroeletricidade da eletricidade produzida vem a matriz é um pouquinho menos hoje, mas a geração real gira entre 70% que vem de hidrelétricas. E qual é o custo para produzir essa energia em hidrelétricas no Brasil? É o mais baixo do mundo. Ou seja, produzir eletricidade aqui no Brasil custa barato. Vender, quando o povo vai comprar, custa caro. Então, o Brasil tem a segunda tarifa mais alta do mundo, quando poderia ter a mais baixa. E aí, o que o ministro diz? Diz, não, o que é aumentar um pouquinho mais e nós assumir a tarifa? Ele só não completou. E dizia assumir o ranking da tarifa mais alta do mundo. É o que está acontecendo e está caminhando para isso. Então, é lamentável, é uma falsidade, porque ele não revela o que custa de fato. Olha, o povo brasileiro, esse ano, nós tivemos uma participação numa audiência pública recente, semana passada, que tinha um diretor da ANEEL. E o que ele revelou? Diz, olha, era para ter dado, nesse ano aqui que passou, 18% de aumento
na conta de luz. Mas foi só aplicado 7, o resto nós jogamos para frente. E tem mais as bandeiras. As bandeiras tarifárias que eles aplicaram custa, em média, 12% mais cara a energia para a população. Então, 12, os mais dos 7 que eles deram por reajuste, já dá 19% de aumento. E o que eles estão prevendo para esse ano agora que vem? Mais 17% de aumento. Então, olha só, se já aumentou, né, 19 e vem mais 17, e ainda vem depois o aumento da privatização da Eletrobras, que vai dar, quando eles privatizar a Eletrobras, que eles aprovaram para entregar a Eletrobras para as empresas internacionais, que tem 49 hidrelétricas no patrimônio da Eletrobras. E isso eles vão aumentar o preço dessa energia também, porque ela vende a 65 e eles vão autorizar para ela passar a cobrar a R$300. Isso vai vir em aumento futuro. Esse aumento vai dar mais 25% de aumento na conta de luz do povo. Então, olha só que absurdo, né? Nós pagamos uma das tarifas mais altas do mundo, mas todo mundo paga? Não é que todo mundo paga essa tarifa, é só a população das residências. Ou seja, são os trabalhadores e as trabalhadoras, os grandes consumidores, eles são privilegiados, eles entram num tipo de consumo que eles chamam de consumidor livre. Esses recebem energia a preço de custo. O povo é que está pagando caro. Então, o que o ministro Paulo Guedes falou, ele diz, olha, vocês, povo, vocês trabalhadores que moram lá no bairro, que está sem emprego, você já paga caro e você vai pagar mais caro ainda. Mas os grandes, que são os nossos, a classe dos ricaços, né, esses não. Esses vão seguir pagando o preço de custo da energia, porque, como até ontem também o ministro de Minas e Energia lançou um plano de beneficiar esses grandes consumidores, né, com um conjunto de medidas. Aqueles ainda vão receber subsídio, e nós vamos pagar o subsídio dos grandes consumidores, inclusive. Essa é a política energética que está em curso, e é lamentável. Nós ficamos muito indignados com essa declaração, porque é exatamente a cara desse governo, do governo Bolsonaro. Ele privilegia os privilegiados, ele é um governo para beneficiar a classe dos ricaços, e ele penaliza o povo brasileiro, aquele que trabalha às vezes 10, 12 horas de jornada por dia, ou seja, penaliza a classe trabalhadora. E não é só na conta de luz, isso está acontecendo em outros setores, mas na conta de luz está sendo vergonhoso, criminoso, e isso é parte, né, dessa política energética que eles resolveram adotar no setor elétrico nacional. Gilberto, você citou o dado da Agência Internacional de Energia dizendo que o Brasil tem hoje a segunda tarifa mais cara do mundo e pode, inclusive, até o final do ano chegar a ser a tarifa mais cara do mundo. Hoje só perde para a Alemanha, que tem condições muito piores de geração e distribuição de energia elétrica do que o Brasil, mas ainda tem um outro dado que ressalta essa insensibilidade do governo federal, que é justamente o fato de, em outros países, os governos discutirem subsídios e auxílios para as classes mais pobres justamente conseguirem bancar eventuais aumentos na tarifa de energia por conta da situação de crise econômica que atinge boa parte do planeta. Já aqui no Brasil, além das políticas do próprio governo acabarem ajudando essa tarifa a ficar mais cara, não existe qualquer tipo de ajuda para o consumidor residencial, quer dizer, os pobres e a classe média acabam pagando o pato. Exatamente. Ontem, não sei se a população acompanhou, o governo anunciou, o Ministério de Minas e Energia anunciou, com propaganda e tudo, que eles lançaram a tal de Portaria 22, que eles vão, até abril de 2022, eles vão fazer uma medida de beneficiar aquilo que eles chamam aqueles que se propor a uma redução voluntária de demanda de energia, ou seja,
aquele que resolver poupar energia vai ser beneficiado. Essa é a mensagem que eles passaram. Então, a população que já não tem salário, que está diminuindo o salário, cortando direitos, que está e aumentando a conta de luz, então eu vou ser beneficiado, porque eu vou diminuir o consumo ali, vou desligar uma lâmpada, isso. Não, não é para o povo essa medida. Essa medida não é para os consumidores lá dos bairros e moradores das cidades. Não. Essa medida é para aqueles, eles só não anunciaram isso, porque daí ficaria vergonhoso passar por completo. Por isso eles falsearam, eles passaram uma mensagem que dá dupla interpretação. Essa medida que eles anunciaram ontem, e que a imprensa toda, a grande imprensa, divulgou como se fosse uma medida para todo mundo, não, é para uma particularidade de grandes consumidores de energia elétrica, principalmente aqueles que consomem acima, uma empresa, por exemplo, que consome, que tem um consumo acima do equivalente a 10 mil famílias de consumo. Então, ou seja, é um grande consumidor. E essas medidas que eles adotaram ontem, né, que eles anunciaram, na verdade, uma medida que vai gerar desemprego, vai ocasionar demissões. Por quê? Porque as empresas agora as empresas, tipo uma empresa aí no ABC, nas regiões do ABC paulista, ou São Bernardo, por exemplo, tem uma metalúrgica, e que ela a situação da economia está em crise, e esse governo não faz nenhuma política de industrialização, então aquela indústria lá, aquela metalúrgica, por exemplo, ela tem contratado energia, e ela consome muita energia lá. Então ela vai desligar a fábrica para vender energia e ganhar dinheiro. Por quê? Porque eles estão propondo pagar a energia para essa empresa a R$600 por 1.000 quilowatts, quando tem a empresa da Eletrobras vende a 65. Então, veja, se aquela empresa comprou a 65 ou R$100 para produzir o carro lá numa metalúrgica, agora ela desliga e vai vender a 600, vai ganhar 500 de lucro. Então, o que significa isso? Fecha a empresa e vende energia que dá mais dinheiro do que produzir aquela mercadoria lá. Qual é a consequência para o povo? A consequência para o povo é duas. Esses 500 a mais vão ser jogados na conta de luz para os outros pagar, e, ao mesmo tempo, vai ter a demissão dos funcionários da própria empresa que estavam lá trabalhando. Essa é a medida ontem anunciada pelo governo Bolsonaro para conter aquilo que tem o risco de racionamento, que eles mesmos causaram o esvaziamento dos reservatórios, e agora vão cobrar, o povo vai pagar a conta com aumento de luz e com a questão do risco de perda dos postos de trabalho, que é real. Vai ter centenas de empresas fechando as fábricas para vender energia, porque o preço que eles estão oferecendo por essa energia é caríssima. É um absurdo de cara, né? É 5, 6 vezes mais cara do que é o normal. Então, essa é a política do governo Bolsonaro. Veja, e quem é o grande consumidor? Não é o povo lá das residências. O grande consumidor são aquelas grandes industriais, o shopping center, os grandes grupos econômicos que vão ser beneficiados. Essa é uma forma muito evidente de que a política dele privilegia os mais ricos e penaliza a grande massa do povo pobre. E agora a gente tem, Gilberto, o governo usando o discurso que inclusive a mídia tradicional embarca com bastante gosto, tentando atribuir a culpa da alta na tarifa de energia exclusivamente à crise hídrica, como se fosse uma obra da natureza, né, de São Pedro, e o governo não tivesse responsabilidade nenhuma nisso. Mas você mesmo já falou que são as escolhas do próprio governo que acabam determinando isso e que contribuem para esse quadro que a gente vive hoje. Isso tende a piorar, inclusive, com a privatização da Eletrobras. Então, queria que você falasse a respeito disso, né? De como cada escolha que o governo fez e também como a ótica, a lógica neoliberal acabam contribuindo para que essa tarifa seja cara para o brasileiro hoje. Ótimo questionamento, porque está se passando uma imagem, uma impressão
de que... qual é a situação hoje? Eu estava olhando até os dados do próprio governo naquilo que eles chamam de operador nacional do sistema, que ele acompanha os reservatórios das hidrelétricas, quanta água tem dentro dos reservatórios. Hoje, né, o dado do Operador Nacional do Sistema é que existe 30% só de água em todos os reservatórios do Brasil. O Brasil tem 220 hidrelétricas, né, e só tem 30% de água. Ou seja, 70% dos reservatórios está seco. E aqui no Sudeste, que é o principal, é só 22% de água. Só que agora nós estamos entrando em um período seco. E as chuvas vão voltar a partir de outubro e novembro, quando começa a aumentar as águas, é a partir de novembro. Então tem que chegar até novembro. Claro que os rios continuam trazendo água, né? Eles continuam tendo afluência de água, tem as eólicas, tem as termoelétricas, a gás, tem um conjunto de outras questões. Mas essa situação dos reservatórios, do esvaziamento, não foi provocada agora. Ela foi provocada anterior. Foi provocada, por exemplo, ano passado, em plena pandemia, quando desceu o consumo, eles só produziram eletricidade à base de água, praticamente. E secaram os reservatórios. E eles tinham nas estatísticas que esse ano daria seca. Eles sabiam disso. Mas qual é a situação quando tu seca o reservatório? É que, ao secar o reservatório, no governo a tarifa é calculada por um programa, por um tipo de programa de computador, que tu coloca os dados, quanta água entra, quanto de chuva tem, quanta água tem nos reservatórios, né, quanto é a tarifa das termoelétricas que tu bota em operação, aquelas últimas mais caras, que eles chamam de preço marginal, né, bota tudo isso e calcula a tarifa, e a tarifa daí dá que precisa ser mais alta. E aí permite aumentar as bandeiras tarifárias e tudo isso. Então, isso aumenta o custo da energia, essa situação que eles criaram. Explode com o preço da conta de luz. E aí é justificado, tem uma justificativa que eles dizem, essa justificativa é culpa de Deus, porque Deus não mandou chuva para os brasileiros, então, portanto, não é culpa do governo. Mas eles que planejaram chegar nessa situação, eles sabiam que teria uma seca esse ano, mas eles esvaziaram porque eles quiseram lucrar alto. E estão lucrando alto com a seca. Por quê? Porque primeiro eles venderam toda a energia das hidrelétricas a preços altíssimos. Agora, eles estão acionando as termoelétricas, que muitas termoelétricas têm 20 vezes mais cara do que as usinas, do que o preço das termoelétricas. E além disso, aciona uma série de taxas, que é a taxa das bandeiras. E uma informação para o povo aqui de última hora. Ontem teve uma reunião da Agência Nacional de Energia Elétrica. Semana que vem, terça-feira, vai ter uma nova reunião da ANEEL e eles vão propor um novo aumento das bandeiras. E já estão falando de dar mais 50% de aumento das bandeiras tarifárias. Ou seja, olha o que vem pela frente para o povo, para pagar esse esvaziamento dos reservatórios. Tarifaço na conta de luz. Mas não é para todos, é isso que eu estou chamando a atenção. Tem um conjunto de grandes consumidores privilegiados. Os donos das usinas, das linhas de transmissão, as distribuidoras estão faturando alto, porque aumentou a conta de luz e o lucro aumentou para eles. O lucro não diminuiu, aumentou agora com essa situação. Só quem está sendo a vítima é aquele povo que já paga a segunda tarifa mais alta e com esses novos aumentos vai ter que pagar e suportar por um longo período, por longos anos, esse tarifaço na conta de luz causado pela política do governo Bolsonaro a 75 milhões de residências, ou seja, pega todo o povo brasileiro, todos são vítimas disso, inclusive o pequeno comerciante e o pequeno industrial, porque eles não são privilegiados, eles não pagam energia barata, eles também pagam que nem o povo, ou seja, o comerciante que vai lá na Paulista muitas vezes, agora está sendo vítima também dessa política, né, que o governo Bolsonaro está adotando no preço da luz. Claro que isso aqui, eles não podem dizer que eles estão fazendo isso para a população, então eles têm que criar um argumento falso
de justificar esse tarifaço. E qual é o argumento? Dizer, ó, a culpa é da natureza e a culpa é do povo. A da natureza porque não mandou chuva e o povo porque não está sendo educado o suficiente para saber um consumo, um racionamento educativo que eles usam. Então, a culpa é dos outros. Veja, eles culpabilizam. Primeiro, eles falseiam a realidade. Segundo, eles culpabilizam os outros para dizer, ó, essa não é a culpa do governo por ter conduzido, adotado essas medidas que chegamos a essa situação de caos e de tarifaço, né, como medidas e consequências no setor elétrico. Está errado, tem que ser mudado, urgente, pode ser diferente. A estratégia da desresponsabilização do governo. Gilberto, queria agradecer demais sua participação aqui no Jornal Brasil Atual, inclusive as pessoas se manifestando aqui em nossos canais no YouTube, perguntando, poxa, mas essa entrevista vai ser recortada? Vai ser recortada sim, você vai poder conferir depois, poder circular as informações passadas pelo Gilberto Cervinski aqui, porque as pessoas precisam saber que a culpa não é da natureza, a culpa não é, como disse o Gilberto, do cliente residencial que não sabe usar a energia, mas sim das escolhas políticas que são feitas pelo governo. Gilberto, muito obrigado e até a próxima. Um abraço a cada um e cada uma. Abraço. Conversamos aqui com o especialista em energia e sociedade pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em energia pela Universidade Federal do ABC, integrante da Coordenação Nacional do MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens, Gilberto Cervinski. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.